O 16º tema é regra e prova, a confusão de crise. Está nesse mesmo livro que eu citei agora há pouco. E na página 17 ele diz assim: uma regra e uma prova, como se elas fossem distintas. Mas eu quero reafirmar isso porque é importante. Por exemplo, as regras são leis, as leis de Newton. As leis de Newton só são tomadas como tais porque Newton provou, demonstrou. Então, uma vez que a regra só existe depois de provada, o instante da prova é o mesmo instante da regra. Não existe separação entre regra e prova. Por exemplo, dizer que o Sol tem uma companheira oculta chamada Nemesis é só uma frase. Não existe prova disso. Mas no momento que fosse feita a prova, teria virado uma regra, porque as pessoas começariam a definir a órbita de Nemesis. E assim também dizer, chove para cima. Cadê a prova? Na realidade, chove mesmo para cima, na medida que a evaporação é a chuva para cima. Contra a gravidade, as moléculas de água sobem e são armazenadas nas nuvens, que são imensos volumes com pouca água, que ao receber poeira, cristaliza, caem como gotas. Uma quantidade grande de gotas, por sinal. Então, regra e prova, confusão de crise, vem de que não existe uma regra separada de uma prova. A regra de 3 é a prova de 3. As regras de Euclides são as regras da geometria, as provas de Euclides. Euclides provou as regras dele lá, as leis dele. E assim, por exemplo, cada um dos que vier depois. Essa separação contra o campo tumultua, porque cria uma quantidade enorme de coisas que nós devemos lembrar. As nossas cabeças, eu quero lembrar as pessoas que nossas cabeças são pequenininhas. Aqui está a cabeça, daqui para baixo é só aparelhagem, o cérebro fica aqui dentro e é pequenininho. É uma coisinha de 1,5 kg. É 1,4 kg, né? É maravilhoso. Depois espero poder falar disso, com base, inclusive, no livro que tem ali, que é fantástico o livro. Mas, por mais esperto que seja uma pessoa, é pequenininho mesmo. Então, começar a multiplicar as categorias realmente complica, porque nós não temos muito espaço de memória, nossas inteligências não são tão aguçadas assim, elas têm que se ater a poucos indícios para conseguir resolver os problemas a contento. Então, multiplicar não é bom, a gente deve conter. E foi o que eu tentei fazer no modelo pirâmide, estabelecendo os grupos de 4, com as duas pseudopartículas montadoras e o centro, ou seja, 5 partículas. E não mais do que isso. Então temos que reduzir a complexidade, porque mesmo reduzindo já é complexo demais.